Bom, eu havia prometido aos irmãos que hoje eu estaria dando continuidade, as horas já se foram, sobre a questão do cristão e a depressão e a ansiedade. Nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, eu não me canso de falar aqui, nos sentiremos honrados e prestigiados por você, se você se inscrever no canal da nossa igreja. Primeira IEADA, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que você possa receber as notificações das novas postagens. Deixa seu joinha também, seu like, nas postagens, nas mensagens, nos estudos. Nos siga no Instagram da nossa igreja, curta a nossa página no Facebook, Primeira IEADA. Amém? Que Deus vai continuar te abençoando, nos abençoando e nos dando condição de levar a palavra de Deus às pessoas que estão impossibilitadas de estar caminhando, impossibilitadas, ou quem sabe, pessoas que estão em casa hoje, passando por um momento de tristeza profunda, de depressão, de ansiedade, e está precisando de uma orientação. Talvez você não saiba o que fazer, mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. E eu quero compartilhar com todos a Epístola de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Você que está nos acompanhando em casa, no trabalho, abre a sua Bíblia, se você puder, até no celular mesmo. Aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Para você que acha que tudo já acabou, que perdeu o gosto pela vida, perdeu o sentido da vida, a vida já não faz mais sentido para você, você quer agora ficar recluso, se afastando das pessoas, já desistiu de lutar, já desistiu de prosseguir. Olha o que o Senhor diz para você nesta noite, pela boca do apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 13 de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. A igreja pode repetir comigo? Todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Só a igreja agora. Agora, para os irmãos em casa escutarem. Agora eles escutaram. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória. Bom, como as horas já estão bem avançadas, porque eu não pude chegar mais cedo, eu quero já entrar no assunto definindo o que é depressão. Eu falei de alguns personagens bíblicos no estudo passado, que passaram os seus momentos de depressão. Então, eu quero definir depressão, definir ansiedade, falar sobre alguns sintomas, para que, se há alguém que se identifique com algum desses sintomas, que aí nós vamos dizer como que você pode estar buscando ajuda, buscando tratamento. Então, primeiro ponto, aqui lembrando que o que falamos aqui na terça-feira passada, precisamos desmistificar isso, desconstruir o entendimento incorreto que boa parte do nosso segmento tem, que não vê a depressão como uma doença, não vê a depressão como uma questão de saúde, não vê a depressão como algo que precisa de uma atenção especial, de um tratamento, de um acompanhamento, e sim demoniza muitas vezes aqueles que estão com problema de depressão.
Então, nós aprendemos na terça-feira passada que muitos dos homens fiéis, justos, tementes a Deus, tiveram o seu período, seu momento de depressão, e nada tinha a ver com demônios, possessão demoníaca, etc. Ok? A possessão demoníaca, ela causa, sim, transtornos mentais, depressão, problemas psíquicos. Uma possessão demoníaca, ela arrebenta tanto o corpo físico como o corpo emocional, o corpo espiritual, os centros das emoções do indivíduo. Mas não necessariamente aqueles que têm problema psíquico ou problema de ordem emocional ou psicológico estejam possuídos de demônios. Então, temos que desconstruir isso primeiro, esse entendimento errôneo, e entender que depressão é uma questão que precisa ser olhada, assim como uma dor de cabeça, um problema gástrico, um problema renal, um problema coronariano. A depressão também precisa ser tratada. Ao contrário do que muita gente pensa, a depressão não é uma doença do mundo contemporâneo. Na verdade, ela acompanha a humanidade ao longo de toda a sua história. Até fatores genéticos, podemos dizer. Fatores genéticos podem aumentar a predisposição de uma pessoa para ter depressão. Na verdade, para muitas pessoas é difícil até chamar de doença, como não temos nenhuma evidência física ou exames laboratoriais ou de diagnóstico que possa testar uma depressão. Assim como causar uma série de alterações químicas no cérebro, a depressão pode fazer isso. Então, meus queridos, o fato de não enxergarmos isso cientificamente, especificamente cientificamente, não significa que essas alterações das nossas emoções não ocorram ou não estejam presentes. Outros gatilhos que podem estar associados à depressão também são circunstâncias externas, um estresse, um luto, uma perda, uma decepção, pode agravar ou apertar aquele botãozinho, quando uma pessoa já tem uma predisposição, pode ser até genética, de ter um quadro depressivo. Muitas vezes a pessoa está bem, aparentemente está bem, mas ela é uma pessoa depressiva, ela tem um quadro ou uma carga genética que tem propensão para isso, e basta algo anormal que aconteça na vida dessa pessoa para que é como se apertasse um gatilho e tudo aquilo se desencadeia da noite para o dia, e muitos não entendem que estão à volta daquela pessoa, como que a pessoa chegou, mas ela estava tão bem, mas ela vinha tão bem, mas ela aparentemente estava tão bem, ela pensava que estava bem, mas não estava, tá? Há outras causas possíveis também para a depressão, desequilíbrio metabólicos, hormonais. Vocês já viram falar aí, principalmente as mulheres, depressão pós-parto, já viram falar? Depressão pós-parto? Eu nunca tive depressão pós-parto, e eu acredito que eu nunca vou ter na minha vida depressão pós-parto, porque eu não vou ter parto, né? Só vocês mulheres que podem saber o que é isso, né? Mas muitas vezes, quando você vê uma pessoa com um quadro desse, a pessoa está com dengue, a pessoa está com manha, a pessoa está com preguiça. Eu já vi muito isso, e não entende, não compreende. Aquelas pessoas que estão em volta daquela pessoa não dão a atenção devida, e eu já vi casos de mulheres que ficaram e não retornaram mais ao seu estado normal anterior ao parto, depois do parto. Emocionalmente, nunca mais foi a mesma, porque ela teve uma depressão pós-parto e não foi devidamente diagnosticada, tratada, acompanhada corretamente. Então, isso é muito perigoso.
Uma pessoa que sofre uma perda de um ente querido que significava muito para ele, muito. E aquela perda, ela causa um transtorno emocional, ela causa um problema emocional muito grande para aquela pessoa. Pode ser a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, da esposa, do esposo, não sei. A gente sofre determinadas perdas na nossa vida, mas a gente tem o nosso momento de luto. O luto, ele é importante ser observado. E eu falei aqui, na terça-feira passada, que até o próprio Senhor Jesus teve o seu momento de introspecção no luto, quando trouxeram a notícia para ele da morte de João Batista. O Senhor Jesus se recolheu, o Senhor Jesus se afastou da multidão, ele teve o seu período de isolamento, o seu período de afastamento, o seu período de luto, o seu período de, eu não quero conversar, não quero falar, não quero rir, não quero ir para a festa, eu estou sentindo a perda de uma pessoa que eu amava, estou sentindo a perda de uma pessoa que eu perdi. Agora, isso tem um tempo, isso tem um prazo. Quando isso começa a atrapalhar as nossas rotinas cotidianas, quando isso começa a impedir a nossa caminhada, quando isso começa a nos travar, quando isso começa a nos reter, isso significa que já deixou de ser um mero luto, já não é mais somente um período de luto, já está entrando agora num quadro depressivo. A pessoa agora já está entrando num quadro depressivo. Ela entrou naquele momento de luto e não voltou, porque todos nós, quando sofremos uma perda, é normal do ser humano isso. O ser humano, ele tem aquele baque, né? Mas depois ele retorna, depois ele volta, ele se recompõe emocionalmente novamente. Mas quando uma pessoa às vezes já estava até com uma propensão para um quadro depressivo, e ele acaba não aguentando, não suportando aquela perda, e essa perda, ela não necessariamente pode ser a morte física do ente querido. A perda de um emprego pode também desestabilizar o emocional de uma pessoa. Tem pessoas que ficam desempregadas e chuta o balde e acabou. Tem pessoa até que pede as contas e xinga o patrão e vai embora, acabou, e sacode a poeira e procura outro emprego, tudo bem, mas tem pessoas não. Se for mandado embora, tem aquela síndrome de rejeição, já vem aquela coisa dentro dela e começa aí vem o outro passo que eu vou falar mais à frente, a ansiedade. Aí a ansiedade toma conta daquela pessoa, e a pessoa avança num quadro de ansiedade, e daqui a pouco se torna depressivo também. Então, veja que existem vários fatores, irmãos. Um divórcio pode deixar a pessoa arrebentada. Tem pessoas que se divorciam, aí se divorcia, no outro dia já está com outro, está feliz da vida, se de bobear, se divorcia de novo, casa de novo, tem casa de novo, se deixar a casa umas 10 vezes, está nem aí, e está feliz da vida, e outro se perder, outro se ficar viúvo, perder um esposo ou a esposa, está arriscado morrer 3 meses depois. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. A estrutura emocional de cada um. E isso tem que ser respeitado. Não é dengo, não é manha. Tem que ser respeitado isso. Nós não somos iguais nesse aspecto. Somos diferentes. E isso que é preciso ser entendido. E às vezes você está com uma pessoa dentro da sua casa, dentro da sua família, que está já dando sinais, apresentando sinais de quadro depressivo, e muitas vezes, por falta de conhecimento, aquela pessoa não tem o devido tratamento ou atenção. Uma doença. Você imagina ir ao médico e o médico dizer para aquela pessoa que está com a doença terminal. Tem pessoa que vai viver bem, tranquilo. O médico falou que eu tenho 2 anos de vida, e fala rindo. O médico falou que eu tenho 2 anos de vida. Pensa bem, veja só. Cara maluco, né? Falou que tem 2 anos de vida. O outro, se falar que você só tem 10 anos de vida, tu morre.
Tem pessoa que, se receber a notícia que só tem 2 anos de vida, e cara, normalmente, falar para ele que ele tem 3 meses de vida, ele vai ficar rindo. Irmão, tem 3 meses de vida, tem que correr rápido, tem que agir rápido, que só tenho 3 meses de vida. E vai viver intensamente feliz da vida aqueles 3 meses de vida. Outros, se o médico disser para ele, tu tem 10 anos só de vida, só tenho 10 anos de vida, e ele começa a morrer. Antes da hora. O médico falou que tem 10. Não, ele vai morrer com 1. Só porque... Por isso, irmão, que Deus não diz para a gente quando a gente vai morrer. Você já pensou? Se cada um aqui soubesse o dia que ia morrer? Um ia encarar isso normalmente, tranquilamente, ia fazer um monte de coisa boa, outro ia aproveitar para fazer coisa ruim. Cada pessoa ia encarar isso diferente do outro, irmão. Já que eu vou morrer mesmo, né? Vou aproveitar. Outros não. Já que eu vou morrer, eu vou fazer o melhor. Cada um vai pensar de um jeito, tá? Então, a coisa não é tão simples como a gente pensa que é. Vamos adiantar aqui. Quais seriam os sintomas mais comuns da depressão? Como que você pode identificar se uma pessoa está apresentando um quadro depressivo? Veja, e nem sempre, irmãos, olha só, como eu falei, existem diversos estágios de depressão, existem mais de 7 estágios de depressão. Nem sempre uma pessoa deprimida está num quarto trancado em casa, portas fechadas, num quarto escuro. Não, você encontra muitas pessoas deprimidas na igreja, no púlpito da igreja, pregando, ensinando, cantando, mas está com um quadro depressivo. Líderes de departamento, trabalhando, a pessoa vai para o trabalho, volta, mas está com um quadro depressivo, porque existem graus, estágios, e a situação ela pode melhorar, como ela pode piorar. Entende o negócio? Então, não se iluda em achar que, admitamos, como os irmãos estão aqui, ninguém está deprimido. Então, já que eles vieram, porque não estão deprimidos. Se estivesse deprimido, estariam todos trancados dentro de casa. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, vou citar aqui alguns sintomas mais comuns, que claro que não é somente a pessoa apresentando apenas um sintoma, mas uma pessoa que, se estiver apresentando já vários sintomas desses ao mesmo tempo, já é preocupante. Falta de motivação. Uma pessoa que não tem mais apetite pela vida, pela conquista, não tem mais interesse de conquistar o novo, de adquirir algo. Para ela, tanto faz, tanto fez, isso já é um perigo, a falta de motivação. Outra, a apatia. Aquela pessoa que está aérea, aquela pessoa que está distante, ela está em meio a uma multidão, mas apática. Parece que o corpo está ali, mas a mente não está, as emoções não estão. Você já se deparou ou já percebeu pessoas assim? Já? Né? Às vezes você fala com a pessoa até toma um susto. A pessoa ela está totalmente apática. E às vezes dentro de casa, na rua, ela está aérea do mundo, parece que se desligou, parece que apertou um botão, está fora, está completamente apática. Ela se desligou do mundo. Essa pessoa ela começa a ter problemas de concentração. Você fala com ela não presta atenção, ela não se concentra. Está apática, então ela perde a concentração. Falta de interesse nas atividades que antes lhe dava prazer, não quer mais passear, não quer mais sair. Vamos para o churrasco? Não, vou não. Vamos para o sítio? Também não. Vamos para a saída na igreja? Estou com vontade não. Vamos para o casamento? Não. Vamos para o aniversário? Não. E tudo isso ela gostava de fazer. Tudo isso ela gostava de fazer, agora ela não quer fazer mais nada disso.
Ou seja, coisas que davam prazer, coisas que era significativo para essa pessoa, agora não é mais. Isso já é preocupante. Por que ela perdeu o interesse por tudo aquilo que ela gostava? Então, se você tiver alguém na sua casa, alguém na sua família, um amigo, alguém que você esteja percebendo isso, você tem que ficar atento a esses sinais. Porque, às vezes, o próprio que está deprimido não sabe que está deprimido. Ele não sabe. E, muitas vezes, nem reconhece e não quer tratamento. Eu não estou doente. A maioria das pessoas, e você ainda tem uma dificuldade de levá-la ao médico, ao psicólogo. Eu não vou para psicólogo, estou doente, estou maluco. Já ouviu pessoas assim? Eu já. Você quer ajudar uma pessoa, você quer orientar a pessoa, mas eu não estou maluco para ir no psicólogo. Confunde psicólogo com psiquiatra. Se falar então psiquiatra é para maluco, não estou maluco? Não, psiquiatra, irmãos, não é para maluco, não é só para maluco. Vai tratar da nossa psique e passar remédio. O psicólogo não pode passar remédio, só um psiquiatra pode passar remédio. Se a pessoa tiver com um problema de ordem neurológico ou psíquico que precisa tomar remédio, só um psiquiatra que vai poder passar um remédio. Não adianta que o psicólogo não vai poder prescrever remédio. Ele vai poder fazer terapia, aconselhamento, terapia, ouvir. Agora, prescrever remédio, não. Tem que procurar um especialista, um psiquiatra. Irritabilidade. Também, a pessoa ela pode ficar apática, ela pode ficar desligada, mas pode também ficar extremamente estressada, irritada, constantemente irritada. Tudo que você fala com a pessoa está irritada. É uma irritabilidade interna, né? Ela não tem paciência, porque ela está constantemente irritada, dando fora, não tem paciência para ouvir, se você chamar atenção, ela leva tudo para o lado ao contrário, não aceita correção, é uma pessoa extremamente irritada. Uma pessoa que começa a apresentar raciocínio lento, esquecimento, constante esquecimento, isso é um sinal que alguma coisa não está legal. Medos que antes não existia, a pessoa era ousada, a pessoa era corajosa, a pessoa era destemida, a pessoa se atirava, a pessoa se lançava. Agora a pessoa começa a colocar obstáculo, colocar medo em tudo que vai fazer. Não, isso é perigoso, não, isso é perigoso, não vou porque não é perigoso, não vou porque não dá, porque é perigoso, porque é perigoso. Isso aí é uma demonstração que a pessoa agora está sendo tomada pelo medo excessivo devido ao seu quadro depressivo, porque a depressão causa um medo enorme na pessoa. E a pessoa começa a ter medo do que antes não tinha medo. Aí medo de coisas até simples. Tá? Angústia. Esse que é o pior fator que uma pessoa no quadro depressivo apresenta. Ela sente uma angústia, ela sente uma tristeza inexplicável. E muitas vezes essa angústia, essa tristeza, não existe uma causa externa. Pode haver uma causa externa, mas também pode não ter uma causa externa. A pessoa não sabe explicar por que está angustiada. A pessoa não sabe explicar por que está sofrendo uma tristeza profunda. Pasmem, muitos que se suicidam, muitas pessoas que tiram a sua vida, é porque não querem tirar a sua vida. Ela quer matar aquele sofrimento, ela quer matar aquilo que está matando ela, aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento inexplicável. É uma sensação de vazio. A pessoa tem um vazio dentro do coração que nada preenche. Você pode dar presente, a pessoa pode ter uma boa família, pode ter uma boa esposa, um bom esposo, pode ter bons filhos, um bom emprego, um bom salário, mas sente uma sede, um vazio inexplicável, que a pessoa não sabe como preencher aquele vazio. Por isso que a pessoa acaba dando cabo da sua vida, porque ela entra num quadro e aquilo vai se agravando, vai piorando, né? Aí começa a dar aquela sensação de vazio, a indigestão, dor de barriga,
constipação, dores no corpo, tensão muscular, pressão no peito, isolamento social, são sintomas que pessoas com quadro depressivo podem apresentar. E não necessariamente a pessoa ainda está nos graus mais avançados. Então, lembrando que nem sempre um indivíduo depressivo abandona suas atividades, deixa de trabalhar, deixa de comer, deixa de viver. Existem muitas pessoas que continuam trabalhando e até tendo a vida social, mas com depressão. Volta e meia ela se esconde, volta e meia ela sofre. E sabe, a maior necessidade dessa pessoa que está com quadro depressivo é de ser ouvida. De ser ouvida. Acho que eu falei terça-feira passada, falei também domingo lá em Los de Lemos. Nós temos uma dificuldade enorme de ouvir, irmão. Quando uma pessoa começa a falar conosco, a primeira coisa que a gente faz é interromper ela, contestar ela, contrapor, dar conselhos. Antes de dar conselhos, precisamos de ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Essa pessoa está sufocada, essa pessoa está fechada, está travada. E muitas vezes ela não confia de falar do seu sentimento para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã. Uma pessoa que está apresentando um quadro depressivo, mesmo uma pessoa que esteja frequentando a igreja, você imagina uma pessoa aqui do púlpito, um presbítero, um pastor, se abrindo com qualquer pessoa, falando da vida dele, do sentimento dele para qualquer pessoa, pode arrebentar a vida dele, pode acabar com a vida dele. E não necessariamente seja pecado, não é pecado, ele quer falar do sentimento, o que está causando, mas muitas vezes ele não consegue, porque nós temos um defeito grave de não saber ouvir, e quando ouve, nós não temos o cuidado de guardar a língua. Isso é um perigo. Não sabemos ouvir, não sabemos guardar a língua. Quando conseguimos ouvir, a gente tem uma coceira terrível na língua que tem que contar. Muitas vezes, irmãos, alguém quer abrir o coração para nós e é para ficar conosco, não é para contarmos nem para a mulher, nem para o marido, nem para o irmão, nem para a irmã, nem tudo eu posso contar para a minha mulher. Eu vou contar aquilo que é possível. Agora, se um amigo, se uma pessoa abre o coração para mim, é segredo, eu sou amigo, confiou em mim, eu não tenho que contar isso para ninguém não, irmão. Não, mas eu vou contar para minha mulher. Mas a mulher também vai contar para a melhor amiga dela, de confiança. O homem também, seu melhor amigo de confiança. E aí vai, irmão. Não pode. Nós temos que ter esse cuidado de respeitar a dor, o sofrimento alheio. Sermos verdadeiros amigos. Amigo é para essas coisas, irmãos. Que amigos somos nós que não temos condição de ouvir o desabafo. Muitas vezes é um desabafo. Quantas vezes um obreiro chega estressado, o homem está estressado, ele quer desabafar, fala um monte de besteira, e às vezes fala besteira mesmo, fala até o que não devia, e aí eu vou lá fazer a fofoca dele. Não, eu tenho que acalmá-lo, eu tenho que desarmá-lo. Muitas vezes, às vezes até brigo com alguns, eu vejo bombas, eu vejo um kamikaze na minha frente. Quantas vezes eu brigo com alguns, eu estou vendo um homem bomba, está igual aqueles árabes, todo amarrado com bomba, vai apertar o gatilho. Calma, você tem que ser do esquadrão antibomba, desmontar a bomba. Acalma, a pessoa está estressada. Ela não queria falar aquilo. Ela não é uma má pessoa. Ela só está estressada. Acalma ela, faz ela enxergar a vida de um outro ângulo. E ponto, dá um abraço nela e morreu o assunto. Aí você vai potencializar aquilo, ela já está com um problema, daqui a pouco você arrumou um problemão para ela. Porque não sabe ouvir, nós temos que aprender a ouvir e guardar muitas coisas, irmãos. Né? A gente não deve guardar sentimento ruim, mágoas, rancor. Não devemos guardar. Agora, temos que respeitar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos.
E às vezes até no meio da família. Tem pessoas da família que não confiam no outro, na família, porque sabe que é fofoqueiro. Não abre o coração, não tem coragem de falar segredos. E quando, irmão, você imagina, uma pessoa precisando falar segredos, muitas vezes é ridicularizado pela mulher, é ridicularizado pelo marido, não é compreendido pelos filhos, não tem atenção dos irmãos. Aí a pessoa vai se desesperando, porque ela não tem com o que falar. Aí se nos procuram na igreja como conselheiros, se nós também não tivermos cuidado com a nossa língua, como é que fica o negócio? Né? Então, para fechar o quadro de depressão, é comum achar que a depressão é apenas uma tristeza mais profunda, mas não é. Algo que alguém pode desligar com pensamentos e atitudes positivas. Esse negócio, pensa positivo. Você vai sair dessa. Irmãos, palavras positivas, essas coisas não resolvem depressão não, não cura depressão não. Cura não. Tá? Tristeza é passageira, depressão é duradoura. A tristeza, você desliga ela mais facilmente. A depressão não. Por mais que você queira desligar, você não consegue desligar. Agora, a depressão, ela também tem uma irmã, tão perigosa como ela. Uma irmã que se chama ansiedade. E aí, o apóstolo Paulo nos deu aquele conselho lá em Filipenses, que nós lemos na terça-feira passada, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei conhecida ao Senhor todas as vossas súplicas, né? E Jesus disse também, nas suas instruções, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, basta cada dia o seu mal. Por isso que ele nos ensinou na oração dominical, o pão de cada dia nos dá hoje. Não oramos, o pão de cada dia nos dá hoje, nos dê amanhã, depois da manhã e até domingo. Não, não. Aí um dia eu estava falando isso, aí alguém me perguntou, pastor, mas aí se o pão acaba amanhã, ora de novo. E se ele acabar depois da manhã, ora de novo. O pão de cada dia nos dá, é para você não parar de orar, para você orar todo dia. Para você orar todo dia. O pão de cada dia nos dá hoje. O maná, o Senhor mandava todo dia. Todo dia. Todo dia o Senhor mandava maná no deserto. O que é ansiedade? Essa irmã da depressão. Sabe aquele friozinho na barriga que dá na hora de encontrar alguém que te atrai? O namorado, a namorada, né? O medo de tirar a nota baixa antes de fazer uma prova, que você chega no concurso público, quando entra o instrutor dentro da sala, todo mundo bota os pertences debaixo da carteira, ninguém olhar para o lado, tal, vou distribuir a prova, aí dá aquele frio, né? Dá aquela, hein? Não acontece isso? Ou quando você está numa entrevista de emprego, quando o entrevistador pode entrar, aí você entra na sala, está lá o entrevistador atrás da mesa, no outro lado da mesa, e agora você vai ter que se explicar ali e se vender, né? Vender o seu peixe ali para ver se ele... E aí quando você entra dentro da sala, está uma fila enorme lá de fora, querendo o mesmo que você está querendo. Uma fila enorme, querendo o que você está querendo. Aí você, numa fila enorme, disputando uma vaga. Uma vaga. É uma coisa que, às vezes, Deus já me deu oportunidade de fazer várias entrevistas, né? Entrevistar as pessoas. E, às vezes, tem lá vários candidatos na recepção aguardando e só tem uma vaga. E aí eu pergunto o candidato, se eu fosse um comprador, e você, admitamos que eu seja o comprador e você é o vendedor,
E você está vendendo o seu produto, que é a sua mão de obra. E agora você vai ter que ser um bom vendedor, me convencer a comprar o seu produto. Eu sou o comprador agora. Me convença. Por que eu tenho que admitir você em detrimento àqueles que estão aguardando lá? Por que eu tenho que escolher você? Só tem uma vaga. Aí tem pessoas que gela, que baba, que os lábios ficam todo roxo. Eu já tive que sair da sala, pegar água com a pessoa que está sendo entrevistada. Se acalma, meu filho, calma. Calma. Pessoas começavam a chorar. Gente, eu ficava assim horrorizado. Pessoa que não estava bem emocionalmente. Já chegava dentro da sala destruída emocionalmente. Porque ela vinha, entrava dentro da sala, mas sabia que tinha uma fila lá de fora. Então, ela em vez de pensar, de fazer o melhor ali dentro, ela está preocupada com os outros. Aí um dia eu falei, a pessoa me perguntou, mas quantas vagas tem? Eu falei, quantas você está precisando? Porque você quer indicar mais uma pessoa para uma vaga? Porque você só precisa de uma, né? Eu vou fazer um concurso público, pastor, tem 30 mil inscritos e só tem uma vaga. Quantas vagas você precisa? Se tem uma coisa que eu admiro, é a única coisa que eu admiro no político, é a única. O cara está com 0,01 nas pesquisas e fazendo V de vitória na véspera da eleição, dizendo que já ganhei. Só político faz isso. Só político tem isso. O cara, para ser político, ele tem que ter uma autoestima muito grande. Ele tem que ter uma autoestima muito grande. Não pode ser o cara para baixo, não pode. Ele não pode ser deprimido. Imagina um depressivo na campanha política. Não tem como, não cabe, não tem espaço para depressivo na campanha política. O cara está com 0,1, se bobear, nem a mulher vai votar nele, nem a mulher dele, só vai ter o voto dele. Já teve candidato que se atrapalhou, não teve cidade aí do interior, candidato que se atrapalhou, eu acho que ele se enrolou lá, anulou o voto, e nem teve o voto nem dele, aí ele ficou bravo, mas eu votei em mim mesmo, alguma coisa aconteceu lá na urna que nem um voto dele entrou. E ele estava lá de fora fazendo o V da vitória. Já ganhei, já fui eleito. É esse sentimento que nós devemos ter para combater a ansiedade. Porque se tudo que fizermos, tudo que botarmos a mão para fazer, já estivermos preocupados, não vou conseguir, não vai dar, está ruim. Ah, irmãos, a Globo está falando sobre 20 milhões de desempregados, está chegando 20 milhões, e agora? Estou desempregado, nunca mais na minha vida vou arrumar emprego. Para com isso, irmão. Para com isso. Tem muitos desempregados, mas muitos não se especializaram, muitos não estão correndo atrás, muitos estão trabalhando por conta própria, outros não querem mais se empregar. Tem uma série de fatores ali, irmão. O que você quer? O mais importante não são os outros, o mais importante é você. O que você quer para você? Ansiedade é um sentimento que todo mundo tem de vez em quando, mas quando essa coisa não é normal, ela fica muito acirrada, ela pode virar uma doença, quando ocorre com muita frequência, ou quando a ansiedade é muito forte, prejudica a saúde. Irmão, eu já tive que orar por pessoas na igreja, pessoas passando mal, dizendo que estavam infartando. E não estava infartando, tinha feito vários exames, estava tudo certo, mas estava com sintomas, sentindo sintomas, porque a ansiedade arrebenta o corpo da pessoa, problemas gástricos, faz dá aquele aperto no peito, a respiração fica ofegante, a pessoa fica ofegante ali, ela fica mais nervosa ainda,
E a gente teve que, fizemos a oração, chamamos a pessoa lá fora, medimos a pressão, que mexe com a pressão arterial também, acalmamos a pessoa e tal. Chegou no final do culto, a pessoa não está sentindo mais nada. Mais nada. Mais nada. Sintomas mais comuns da ansiedade, para fechar aqui, para terminar. Nervosismo constante. Dificuldade de concentração também. Pressentimentos negativos. Só pensa negativamente. É um medo constante, começa a ter medo de tudo. Preocupação exagerada, que não condiz com a realidade, potencializa um problema. O problema é desse tamanho, ela está enxergando desse tamanho. Tudo quanto é problema, só enxerga mais do que os outros estão enxergando. Dificuldade de dormir, insônia. Primeira coisa que a pessoa, quando está com ansiedade, perde é o sono. Irritabilidade, dor ou aperto no peito, falta de ar, respiração ofegante, tremores nas mãos, aquela sudorese excessiva, a pessoa começa a suar excessivamente, até mesmo tremores em outras partes do corpo, mãos geladas, suor frio, boca seca, fadiga, aquele cansaço infinito. A pessoa não virou concreto durante o dia e chega no final do dia parecendo que está arrebentado. E está mesmo, o corpo está arrebentado. Dor de barriga, diarreia constante. Ansiedade desencadeia. Eu conheço uma pessoa que toda vez que ele fica ansioso, esculhamba o intestino. Mexe com o organismo da pessoa. Dor de cabeça constante. Tensão muscular. Se você encostar nele, parece que está encostando num casco de tartaruga. De tão duro que estão e contraído que estão os seus músculos. Aquela tensão, é uma pessoa que está ansiosa. Náuseas, a pessoa sente vômito também. Veja como a ansiedade é perigosa, irmão. Por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos. O tipo comum de transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico. Nela, o paciente poderá apresentar sintomas mais específicos, sensação de morte, nervosismo e pânicos incontroláveis, vertigens, tonturas, sensação de desmaio, problemas de gastrointestinais, batimentos cardíacos acelerados. E é engraçado que essas pessoas vão fazer os exames laboratoriais, exames de imagem, etc., não acusa nada. Não acusa nada. Sente isso tudo, e sente mesmo, irmão. Eu conheço uma pessoa que já chegou para o médico, mas doutor, o senhor está falando que eu não tenho nada, que os exames não têm nada, mas pelo amor de Deus, nesse exato momento que eu estou falando com o senhor, eu estou sentindo tudo isso que eu estou falando. Como é que eu não tenho nada se eu estou sentindo? Ele falou, eu sei que você está sentindo. Você tem mais doença, você tem mais sintomas do que doença. Tem pessoas que têm mais doença do que sintomas. Já viu aquela pessoa que está doente, carrega uma doença até grave e ela não sabe, porque ela não sente nada. E quando descobre, morre. Porque ela carrega aquela doença a vida toda, mas nem sabe que está doente. E já tem outros que não têm doença. Mas, a ansiedade, a depressão, perturba a pessoa.
E a pessoa começa a sentir coisas que o organismo físico não tem, mas o emocional está tão arrebentado que começa a passar para o físico. E um dado momento, o físico vai manifestar, vai acusar nos exames. Aí já era, aí o estágio já está, já. Algumas vezes, os sintomas físicos da ansiedade e da síndrome do pânico são tão intensos que a pessoa pode acreditar estar tendo um infarto, outros problemas de saúde. Quem sofre com transtorno de ansiedade tem muita dificuldade para realizar tarefas específicas, como falar em público, a pessoa fica muito nervosa, diante da perspectiva de ter que fazer algo assim. Diferença entre ansiedade e depressão. É bem comum que uma pessoa depressiva possa estar ansiosa ou vice-versa. Por isso, fazer um diagnóstico e diferenciar uma da outra coisa é tarefa complexa. Não é para amador. Tem que ser um profissional que precisa levar em conta a história familiar, as experiências passadas, o ambiente pela qual a pessoa vive, uma série de fatores que precisam ser levados em conta para se chegar à conclusão entre a diferença do quadro depressivo, da ansiedade, e para que aquela pessoa possa ser tratada corretamente. Então, a sugestão que eu dou para os irmãos, para você que está em casa nos acompanhando, se você estiver sentindo boa parte desses sintomas, ou tem alguém na sua casa passando por isso, busque ajuda, não se afaste, não se isole. Isso é pior. Como eu falei na terça-feira passada, todos nós temos um tempo aqui na Terra. Uns vão ser chamados com 1 ano de idade, outros com 100 anos de idade. Mas espere o tempo que Deus reservou para você. Não antecipe isso. Não peça a morte. Não queira morrer antes do tempo. Você vai morrer um dia. Eu vou morrer um dia. Mas não precisa a gente querer antecipar os tempos e estações, como disse Jesus lá em Atos 1, que Deus estabeleceu para o seu próprio poder. Não dê cabo da sua vida. E nem fique incomodando Deus com essa oração que Deus não ouve. Me leva, me leva, me leva. Nós aprendemos isso na terça-feira passada. Esse é o tipo de oração que aborrece o Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quer alegrar o Espírito Santo? Peça ajuda a Ele. Ele vai ter o maior prazer de te ajudar, de te levantar, de te fortalecer, de te compreender e entender o momento difícil que você está passando. Ele prefere te ajudar, ele prefere te compreender e te ajudar nesse momento difícil, do que você pedir a morte para Ele. Desistir do dom da vida, desistir desse presente precioso que Deus te concede, te dá, que é o hoje, é o agora, é o momento, é o presente. Então, se ainda existir, por pouco que seja, um suspiro, um fôlego de vida, ainda cabe uma oração, ainda cabe um clamor, ainda cabe um jejum. Ah, mas não tem mais jeito não, só um milagre. Mas ainda está respirando, ainda está vivo, ainda tem jeito, ainda há uma esperança. Vamos pensar dessa forma, porque vamos viver o presente, o hoje que Deus nos dá. Porque a ansiedade é a preocupação excessiva com o amanhã. E a depressão é viver um momento que não existe, que é o ontem. Já passou, já foi embora, não volta mais. Vive intensamente o hoje, porque o amanhã não volta. E, o ontem não volta. O ontem não volta. E o amanhã, eu não sei se eu chego.
Então, por que que hoje eu vou desperdiçar o tempo precioso que Deus me concede? Viva o hoje, como se o amanhã não existisse. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Busque ajuda. Fale com o seu pastor, fale com o seu líder, fale com o seu conselheiro, fale com alguém da sua família, da sua confiança, mas não guarde isso. Se você quiser saber mais, domingo eu estarei continuando este assunto lá na nossa congregação de Luz de Lemos, no horário da escola dominical. Eu falei sobre o cristão e a depressão e esse assunto lá na congregação, e no domingo que vem eu estarei falando como Jesus nos ensina a lutar contra a depressão, ok? Como Jesus nos ajuda a lutar contra a depressão, amém? Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Pastor, muito obrigado.